pessoal, Fernando Ferrari aqui do canal Qualidade e Produtividade. Nessa videoaula nós vamos explorar aqui um tema bastante comum, tá? Na etapa de Improve do Six Sigma, né? Nas fases de Make do Six Sigma. Ele é muito melhor empregado no Improve, tá? Que é esse aqui, essa descrição aqui em cima, Design for Assembly, tá? Significa projeto voltado à montabilidade, tá? Ou à manufaturabilidade. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre o que é, quais são as etapas mais comuns, tá, do DFA e mostrar também alguns exemplos dos conceitos por trás dessa metodologia, tá, cujo objetivo sempre é a redução de custo através da otimização do projeto do produto em si. Então você imagina, você tem um produto que você precisa fabricar, tá? Antes dele ir para a etapa de fabricação, tá? De lançamento de produto, antes dele partir para a fabricação, manufatura em escala, né, em grande quantidade, você acaba aplicando o Design for Assembly, ou DFA, né, para reduzir o custo, ou seja, redução de componentes de fixação, otimização de montagem, redução de etapas de montagem e por aí vai. Tá? Então, nessa videoaula, eu vou mostrar aqui para vocês algumas etapas desse raciocínio lógico por trás dessa ferramenta, tá? E descrever um pouquinho cada uma delas. Tá? Espero que vocês gostem. Vamos partir aqui agora para o artigo, tá? No site. Então você vai encontrar esse artigo com o número 2.1.4.2, tá? Design for Assembly. E aqui você vai encontrar, lógico, uma descrição bem detalhada aqui, bem grande, tá? Eu vou tentar ser bem sucinto aqui nas explicações. Design for Assembly nada mais é do que uma sequência lógica de etapas que você aplica no seu projeto, tá? A fim de otimizar a montabilidade, ou seja, você acaba perdendo um tempinho, né, na parte de lançamento, mas acaba ganhando muito em custo lá na frente, tá? Então, aqui no site você vai encontrar esse gráfico aqui que está aparecendo na tela para vocês, e você pode comparar, né, na linha aqui mais escura, né, mais cor de areia, na área do gráfico aqui, você tem no eixo vertical o percentual em custos, tá? E aqui na horizontal você vai ter aqui o tempo, né, empregado nas etapas de design do produto até a fase de lançamento e produção em massa, né? Que é essa área em azul aqui, tá? Então, à medida que o projeto avança, né, na horizontal, você vê, aqui você tem várias linhas, tá, ilustrando metodologias e tudo mais, mas principalmente, né, essa linha vermelha tracejada representa o custo, tá, de aplicar uma alteração no produto, tá? E a linha aqui laranja, ela representa a margem de contribuição para os resultados, né, que essa alteração vai trazer no projeto ou no processo. Então note que à medida que eu avanço para a etapa de produção, o custo aumenta drasticamente e a margem é reduzida lá embaixo. Ao passo que se eu fizer essa alteração logo no começo, né, se possível próximo à pesquisa de mercado, até mesmo nas etapas de lançamento e projeto das ferramentas, do produto em si, eu consigo uma margem de contribuição maior. Tá? Então, quanto antes na etapa de lançamento do produto eu aplico essa metodologia, maior são os ganhos, né, com relação ao custo do produto em si. Tá? Algumas aplicações do DFA. Tá? Primeiramente, né, ele pode ser aplicado em uma alternativa para o projeto atual. Tá? Você já tem um projeto de produto e deseja reduzir o custo de montagem, então você pode aplicar o DFA para que esse custo seja reduzido e reduzir, consequentemente, etapas de montagem, etapas de logística, tá? E também num produto que ainda não foi lançado, né? Como eu falei no início. São produtos que estão em fase de concepção ou desenvolvimento, né? E você pode adicionar um gate checkpoint, né? Um ponto de verificação, onde você vai fazer essa análise de DFA, que é uma proposta, tá? Onde você busca essas soluções para conceitos aplicados aí no seu projeto de produto. Tá? Ele utiliza algumas contas muito simples, eu vou mostrar aqui, como Design Scores, tá? Então, fatores de complexidade, o índice teórico, o fator teórico de interfaces, o fator teórico de complexidade, são contas que podem ser feitas rapidamente, tá? Aplicadas a um projeto existente ou não, a um projeto de produto que você tem apenas o conceito de montagem. Então, baseado nisso, o DFA ele pode trazer um melhor retorno sobre o tempo aplicado, né, relacionado à melhoria do projeto, olhando sempre para a manufatura e montabilidade. Tá? Então,
alguns benefícios, né, de se aplicar o DFA, como a gente está vendo aqui na tela, o custo reduzido com material e matéria-prima, reduzir custo de mão de obra necessária, né, para manufaturar, para fabricar esse produto, né, ou até mesmo automatizar a montagem, tá? Tempos de ciclo de montagem reduzidos, nós vamos ver adiante, sempre a gente busca um conceito de montagem top-bottom, que é montar, os encaixes são sempre feitos na vertical, de cima para baixo, e uma melhor qualidade e confiabilidade dos produtos, tá? São resultados aí colaterais, né? São efeitos colaterais que acabam se tornando benefícios aí no projeto, tá? Por que aplicar o conceito de DFA para reduzir o número de componentes ou reduzir o número de etapas de montagem, né? Imagina o seguinte, né? Um produto ele é feito de componentes, matéria-prima e pessoas, né? Um processo, você começa a agregar pessoas, equipamentos, os componentes que a gente chama de matéria-prima, né? Para tudo para fabricar esse produto. Todo componente que eu elimino da montagem, ele não precisa ser projetado, detalhado, prototipado, produzido, ele nunca vai ser refugado, ele não precisa ser testado, não precisa ser redesenhado, não precisa ser comprado, não vai precisar ser recebido pela fábrica, não vai precisar ser inspecionado, montado. Se houver rejeito, ele não vai precisar ser rejeitado, não é um componente a ser rejeitado. Ele não vai precisar ser estocado, vai economizar espaço no seu armazém de matéria-prima. Ele não vai precisar ser descartado, não vai precisar ser reciclado e não vai precisar ser eliminado. Olha a quantidade de etapas que a gente elimina quando eu elimino apenas um componente da minha montagem de produto como um todo, né? Além do que ficou faltando nessa lista aqui, né? Então, toda vez que eu elimino um componente, né, o componente deixa de ser necessário na minha montagem de produto, né? Ele traz todos esses benefícios aí para a gente, né? Então, o que acaba acontecendo é que, o quanto antes eu aplicar essa metodologia no desenvolvimento do meu produto, melhor vai ser o retorno dos resultados que ela proporciona, tá? Os princípios do DFA, né? Quais são os princípios por trás dessa metodologia, né? Os principais, vamos dizer assim, né? Minimizar o número de componentes, projetar componentes com características de autoposicionamento, ou seja, você não vai precisar que a pessoa fique perdendo tempo tentando encaixar, ou seja necessário algum equipamento para fazer esse posicionamento, esse encaixe, essa montagem, né? O projeto de componentes com características de auto-aperto ou auto-encaixe, né? Muito comum, né? Um tipo de encaixe snap fit, né? Aqueles que você basta unir, fazer uma forcinha e os dois componentes se encaixam e travam um no outro, né? Minimizar a reorientação de componentes, né? Projetar componentes para coleta, manuseio e inserção, ou seja, o fato de alguma pessoa precisar pegar um componente em uma bin ou uma caixa e posicionar dentro do produto, né? É algo que traz uma vantagem muito grande com relação a tempo, tá? É onde estão os grandes desperdícios de tempo em processo de manufatura manual, né? Que as pessoas são os principais montadores aí, vamos dizer assim. Enfatizar a montagem top-down, ou seja, você parte de um componente base e vai colocando os componentes um sobre o outro, né? Isso se chama montagens top-down, conceito de montagem de produto top-down. Padronização de componentes, né? Você passa a utilizar parafusos sempre do mesmo tipo, ou seja, você deixa de ter o risco de misturar componentes no processo de manufatura, você deixa de ter que desenvolver diversos produtos diferentes, né? Diversos elementos de fixação diferentes, parafusos diferentes, tamanhos diferentes para serem gerenciados ali no processo de manufatura. Encoraja, né? Você acaba encorajando, se você tem um produto que tem várias famílias, né? Você acaba encorajando o desenho, o projeto de produto modularizado, ou seja, reaproveitar módulos, né? Ou submontagens do mesmo produto em outras famílias de produto, tá? Entre outros, tá? Então, esses são alguns dos princípios de DFA. Aqui na tela, tá, tem um exemplo, tá, de uma montagem aqui de um motor de passo, tá, onde aqui na esquerda você consegue ver, né, todos os componentes. Você já de cara nota que tem diversas linhas tracejadas indicando aí o eixo de simetria, tá, de todos os elementos de fixação, parafusos, tá. Então eu posso ver aqui pelo desenho que tem aqui parafuso 10×9, tem conectores, tem encaixes na peça base, tá? Tem um botão de knob embaixo, provavelmente para ajustar, né,
o motor, a velocidade do motor. Posso contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes, 7 parafusos, né? 7 elementos de fixação. De cara são 7 part numbers, não, perdão, mas são 7 peças a serem montadas, ou seja, mais 7 etapas adicionais aí de montabilidade, tá? Precisam ser adicionadas no processo. Tem uma peça base, tem uma placa intermediária, que serve de base para todos os componentes, tá? Uma placa de circuito impresso e alguns outros componentes aí que precisam ser encaixados, tá? Um regulador de pressão aqui. Na direita, você tem a mesma montagem para o regulador de pressão, tá? A montagem da placa eliminou a maioria dos parafusos, tá? Tem aqui uma porca adaptadora com rosca interna, provavelmente, tá? Então aqui o número de componentes reduziu drasticamente, tá? Tudo através do DFA. Tá? Um exemplo muito típico aqui da literatura disponível de DFA. Então eu coloquei aqui no site para vocês poderem comparar aqui a esquerda e a direita, né? Imagina o ganho no número de etapas e processos que essa redução de componentes aí proporcionou, né? Então acaba tornando muito mais barato a etapa de fabricação, que provavelmente é a etapa mais longa, né, e duração do ciclo de vida de um produto, tá? Vamos rolar aqui, tem um outro exemplo, ó. Aqui sim. Também tem aqui um exemplo de vários elementos de fixação, né, montado aqui numa caixinha aqui. E aí você tem como se fosse um mancalzinho para encaixar um motor de passo também. Os elementos de fixação representados aqui pelas linhas de simetria, tá? E uma chapinha aqui onde é feita a montagem, tá? E na direita você já vê que foram eliminados aí de cara 4 parafusos, tá? E você tem aqui basicamente 6 componentes, 7. Contei 7 componentes aqui, pode até ser mais, mas é muito menos do que está aqui descrito. E aqui embaixo, ó, tem um fator de redução aqui, tá? Que é a eficiência do projeto, né, calculado, que ele saiu de 7,5% e aumentou para 26%. Tá? Então, também é um exemplo aqui oriundo da literatura disponível para DFA. Né? Tem aqui o reticulado, esse aqui é das Forças Armadas dos Estados Unidos, tá? Que é o reticulado aqui de armas, né? O reticulado da lente aí de algumas armas, onde você tem aqui a montagem com 5, 6, 9, 10 parafusos aqui e alguns outros elementos de fixação, tá? Então, o trabalho para montar esse reticulado aqui é muito grande, bastante etapas de fabricação aqui. E na direita você tem aqui a aplicação do DFA, tá? Onde ele conseguiu colocar só 2 parafusos aqui, né, de sextavado interno, e uma peça de posicionamento aqui, que é esse eixinho aqui e essa de trás aqui. Tá? Então, aqui no site você vai encontrar todos esses exemplos aí, tá? Para você explorar aqui, comparar a montabilidade, né? São 3 estudos de caso aí. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre as etapas, né, de desenvolvimento e aplicação do DFA. Deixa eu centralizar aqui na tela para ficar melhor. Bom, a etapa número 1 é a análise funcional, né? Você acaba identificando os componentes que precisa padronizar, né? Identificando como o produto funciona, a relação entre os componentes, né? Se você já tiver um projeto de produto físico, né, um protótipo em mãos, ou se você tiver apenas o projeto, logicamente você vai ter que imaginar, fazer, né, um brainstorming, alguma coisa, e imaginar aí a funcionalidade do produto e a relação entre os componentes, né? E determinar o número teórico e prático de componentes, tá? Então, o número prático de componentes e o número teórico, eu vou mostrar daqui a pouco como a gente determina, tá? A etapa número 2, determinar o fator de complexidade de projeto de um produto, né? Existe a gente chama de fator de complexidade, é o quão complexo um produto é, né, com relação à montabilidade. Na terceira etapa, identificação de oportunidades de melhoria para a qualidade. A etapa número 4, oportunidades de melhoria no manuseio. A etapa número 5, melhoria na inserção dos componentes para a montagem. A etapa número 6, identificar oportunidades para a redução de operações secundárias, que são aquelas operações que precisam ser feitas depois do componente estar encaixado, adicionais ao processo já de manufatura. E por último, as análises de dados para o novo projeto, que é muito parecido com o benchmarking, tá? Então, a etapa número 1, né? Vamos falar aqui o que você pode fazer. Se você já tiver um mockup, né, um protótipo de produto, desmontar o produto por completo, tá? Você tem que listar todos os componentes que estão presentes nessa montagem, tá? E a ordem em que eles são inseridos, né? Isso permite que você crie uma árvore de montagem do produto,
a sequência de montagem, em que sequência é montado cada produto, né? E registrar a quantidade que cada componente é utilizado nessa montagem final do produto, tá? Então essa é a primeira etapa. Em seguida, você pode determinar o número de componentes, né, que é basicamente a contagem de componentes existentes, tá? Mesmo que existam componentes repetidos, você conta, tá? Determina o número de interfaces, ou seja, a quantidade de vezes em que um componente toca em um outro componente, tá? Então, a partir do momento que ele tem lá um encaixe, um encosta um no outro, é uma interface. Então, você precisa contar quantas interfaces existem, tá? Isso, o número de componentes a gente chama de NP, tá? O número de interfaces a gente chama de NI. E o fator de complexidade, né, é o resultado dessa conta aqui, ó, tá? Ele é igual à raiz quadrada, tá, da soma do número de componentes multiplicado pelo número de interfaces, tá? Criou a árvore de produto e achou o fator de complexidade, tá? Você pode aplicar, né, nessa etapa aqui, que é você questionar cada componente em relação à sua empregabilidade dentro do design desse produto, tá? Então você tem 3 dimensões básicas que você pode utilizar, que é quanto à movimentação, quanto a isolamento e quanto a ajustes e reparos, tá? E aí você começa, né? Vamos pegar, peguei lá um componente, uma peça que é encaixada sobre o componente base. O componente base nada mais é do que a primeira peça que você pega para montar aquele produto. É aquele componente sobre o qual todos os demais componentes são encaixados ou são montados. Então vamos chamar de base, componente base, né? Então você vai encaixar, por exemplo, um adesivo no componente base, né? uma etiqueta, né? Então você começa questionando aqui, o componente se move comparado com todos os demais componentes já montados? E aí você tem aqui caso sim e caso não. Vamos seguir aqui o fluxograma caso sim, né? E aí você vai para as especificações. O movimento é essencial para que o produto funcione, né? Olhando aqui esse fluxograma e seguindo ele, tá? Passo a passo aqui, respondendo sim ou não para essas perguntas, você vai chegar aqui se ele é um componente essencial do tipo A, tá? Ou um componente do tipo B, que é um componente secundário, tá? Então, para que eu preciso saber qual é a quantidade de componentes do tipo A e do tipo B? Tá? Através dessa conta aqui, ó, o número de componentes do tipo A sobre o número de componentes do tipo A mais o número de componentes do tipo B vezes 100, me dá um percentual, tá, que representa a eficiência de projeto desse produto. Então, de todas as peças que eu tenho no meu produto, quantas peças são realmente essenciais, né? E quantas peças são peças secundárias, né? Eu estou chamando de peças, mas são componentes. Quantos componentes são componentes considerados secundários? Aqueles que poderiam ser eliminados com alguma melhoria ou poderiam ser modificados para deixar de existir e tudo mais. Então é baseado nessa eficiência de projeto aqui, tá? Que está na tela aqui, como é que calcula, é que você consegue determinar, tá? A quantidade de oportunidade que você tem para melhorar esse projeto de produto, tá? Tem um exemplo aqui que um Decision Gate, para você seguir adiante com DFA ou não em um design de produto, é que a eficiência de projeto, perdão, seja de pelo menos 45%. Tá? Se for 45%, ok, segue adiante com DFA. Se for maior do que isso, pode continuar com o design de produto. Tá? Uma vez que a gente determinou, né, que a gente vai seguir adiante com a análise de DFA, eu preciso determinar duas coisas: o número teórico de componentes, tá? E o número teórico de interfaces. Tá? Então a conta está aqui, está na tela aqui para você ver, ó, o número teórico de interfaces, né, é igual a 2 vezes o número teórico de componentes menos 1. Tá? E o fator de complexidade teórico, tá, é a soma do produto de número de componentes teórico vezes o número de interfaces teórica. Tá? E aí você já tem aqui em cima, a gente já calculou aqui a eficiência de projeto, que pode ser considerada
uma eficiência, um fator de complexidade real, né? Então você compara, né, o fator de complexidade teórico sobre o fator de complexidade real, tem que ser maior ou igual que 60%. Tá? Se for menor que 60%, o legal é aplicar o DFA para que o design do produto melhore. Tá? E aí, a partir daí, começar a analisar, né, as melhorias que podem ser feitas nessas interfaces, nesses componentes, para eliminar o número de componentes, reduzir o número de componentes e melhorar a montabilidade, né? E você vai ter aí uma sessão de brainstorming gigante com os engenheiros de design, de projeto do produto, né? Você vai precisar priorizar, então na tela aqui tem uma matriz de priorização, nada mais é do que priorizar aqui as ideias, né? O que leva mais tempo para mudar, o que leva menos, e onde estão os riscos de mudar, né? Para garantir a confiabilidade do produto, tá? E em seguida, aqui agora eu vou começar a mostrar para vocês, né? Então, seguindo esse passo a passo aqui, você vai conseguir aplicar um DFA, talvez não tão, com tanto rigor teórico quanto pede, mas já é um grande avanço com relação ao desenvolvimento do produto corrente, que a gente já tem aí no dia a dia, né? Então, é uma ferramenta que, se não é aplicada ainda, você pode aplicar aí nos seus projetos para melhorar aí a redução de custo, né? Conseguir redução de custo através de redução de componentes e melhoria da montabilidade, né, do produto. Então aqui tem alguns princípios gerais de projetos, né? Ó, na tela aqui o primeiro que ele já mostra e tem até um mantra, né? Ele diz assim que se mais que 1/3 dos componentes de um produto são elementos de fixação, olha só, a lógica de montagem deve ser questionada. Tá? Então ele mostra aqui um exemplo de uma montagem, né, onde você tem um eixo, né, preso por 2 mancais parafusados e uma placa base. Né? Em seguida, é eliminado aqui os 2 parafusos de fixação e as 2 placas base são incorporadas aqui numa base metálica e é só encaixado aqui através da parte superior de um mancal, né? E por último aqui a solução ideal, você tem só o eixo e a placa base, onde o encaixe do eixo é feito através de um encaixe do tipo Snap Fit, né? Que é aquele em que você faz uma forcinha, a orelhinha vai para o lado e encaixa de novo, tá? Um outro mantra que tem aqui, usar sempre que possível o método de fixação mais barato, né? Então ele tem aqui 4 tipos de montagem, né? Ó, com Snap Fit, com deformação plástica, com rebitagem e parafusamento, né? Ou seja, o mais caro, logicamente, é o parafusamento, né? E à medida que você vai aqui para o Snap Fit, você deixa de ter a etapa de parafusamento, você tem o encaixe muito mais barato, tá? Se você puder utilizar, utilize sempre o tipo Snap Fit, tá? Reduzir ao máximo o número de componentes de fixação, parafusos, porcas, parabolts, o que for. Tá? Então aqui na esquerda você tem aqui uma peça em U, que é encaixada sobre uma outra e presa através de 2 parafusos. Em seguida, ó, a gente tem aqui um encaixe do tipo Snap Fit. Essa bem encaixa aqui nesse canalzinho e daí não sai mais. Tá? Perdão. Aqui na direita você tem um outro exemplo, né, onde você tem uma placa, onde é encaixado uma outra submontagem e presa por 4 parafusos. Tá? Em seguida, ó, ele colocou aqui um convite, né, como se fosse aqui um encaixe aqui para essa submontagem e passou a ser necessário apenas um parafuso. Tá? Então, deixa de ter 3 operações adicionais aí de parafusamento. Né? Aqui, a tampa superior de uma caixinha é encaixada com 4 parafusos, ó, tá? Na direita você tem aqui a ilustração, é feito com Snap Fit, ó. Você vê aqui também que é um convite, né, ó, onde ele prensa aqui a parte superior da caixa e acaba encaixando, né, a tampa da caixa aqui. A questão de posicionamento de arruelas, ó, se você não tem aqui um rebaixo, né, na região onde a arruela deve ser posicionada, a pessoa fica tentando posicionar a arruela aqui ou precisa do parafuso, né, para centralizar junto aqui. Tá? Então, esses convites aqui ajudam muito para posicionamento de peça, tá? A questão de simetria, né? Ou assimetria de peças, né? Você tem aqui peças que são assimétricas, né? Então, um eixo aqui com uma cabeça aqui, né? Uma peça que é assimétrica, e tem o ponto de parafusamento aqui. E aqui em cima, só 3 furos, né? Você deixa de ter a questão de simetria deixa de ser relevante, né? Nesse caso aqui. Então, você tem os 4 furos, os furos dos 2 lados e a curva dos 2 lados, e dos 2 lados do eixo você tem a mesma característica, ou seja, o lado de montagem deixa de ser relevante, né? Por outro lado, muitas vezes o lado de montagem precisa ser relevante. Então você tem aqui a dificuldade de montagem, ó, ela deixou de existir quando as peças
foi acrescentada nas peças algumas características. Ó. Então você vê aqui que o encaixe, né, no furo aqui foi colocado convite. Ó. As peças têm uma orientação e se orientam umas pelas outras. Então você deixa de ficar procurando a posição certa de montagem. Tá? O conceito de montagem top-down, que é esse que está na tela agora. Né? Você sempre tem uma peça base, que é a peça que está aqui embaixo, e os componentes são todos montados de cima para baixo sobre ela, ó, como se fosse encaixando a arruela aí, tá? Num pininho. Então aqui você tem um outro exemplo na direita, né? Os componentes todos com a sua geometria refletida na montagem final, né? Na placa base, na peça base, e à medida que eles vão se encaixando de cima para baixo, vai ficando óbvia a montagem, tá? Criar características Poka-yoke, né? Poka-yoke nada mais é do que características que tornam a montagem errada impossível, tá, de acontecer. Então você tem características nas peças que não permitem que a montagem seja feita de maneira errada. Tá? Então aqui tem um exemplo de um componente, provavelmente um motorzinho aqui, 2 pinos, tá, de orientação e o rasgo aqui nessa plaquinha aqui. Tá? Então você deixa de ter, por exemplo, aqui, você já consegue eliminar um pino e um rasgo da peça, deixa só de um lado, como é mostrado aqui na peça intermediária, e na peça final é feita uma orelhinha aqui, essa plaquinha, e a geometria aqui do componente que é montado muda, tá? Deixa de ser um círculo completo aqui, circular, para que fique óbvia a montagem da peça uma sobre a outra, ou seja, você elimina 2 componentes e 2 características aí de cada peça, tornando o produto e o processo mais barato. Tá? Dificuldade de manuseio de componentes, tá? Isso torna a montagem sempre muito cara, porque a dificuldade que uma pessoa tem, por exemplo, quando ela vai pegar aquelas molas que são de fio de arame muito fininhas, e se você tenta colocar essas molas todas dentro de uma bin, quando você vai pegar uma já está enosada na outra, componentes que são pontiagudos, a pessoa vai pegar e acaba espetando a mão, ou componentes que são muito difíceis de segurar com apenas 2 dedos, né? Geralmente se colocam as mulheres, são muito mais delicadas, então o pessoal coloca mulheres para manusear esse tipo de componente. A dificuldade de manuseio e de montagem desses componentes torna a manufatura e a montagem muito mais caras. Tá? Isso perde tempo, problemas de qualidade, componentes danificados tentando ser montados. Então, evitar esse tipo de situação. Tá? Então, se você precisa usar as 2 mãos, né? Ou precisa de auxílio de ampliação ótica, né? Ou precisa de alguma assistência mecânica, do tipo pinça, alicate, ímãs, então está difícil a montagem, então você precisa trabalhar nessa dificuldade de manuseio dos componentes. Tá? Recursos, né? Aplicação de recursos para o componente, para posicionamento e encaixe dos componentes. Né? Muitas vezes, com modificações simples nas peças dos produtos, você pode melhorar o encaixe dos componentes. Então tem aqui nas figuras, ó, uma mola, tá? Que ela acaba ficando fora aqui do canalzinho, e em seguida ele criou um convite aqui em diagonal, ó, tá? Em que a mola fica posicionada certinho aqui, onde ela tem que ser encaixada, ó, tá? Ela vai bater aqui nesse ladinho aqui e vai cair e encaixar direitinho aqui no canal, tá? Um outro exemplo aqui é um pininho, uma peça com pino que precisa ser encaixado nesse canal aqui, e muitas vezes aqui o dedo da pessoa logicamente não vai conseguir entrar aqui, e a peça acaba ficando dessa forma aqui, ó, tá? O pino não encaixa no canal e a peça acaba ficando torta aqui. Então você aumenta o comprimento desse pino aqui, ó, e a pessoa consegue posicionar antes de soltar a peça, tá? Então isso melhora muito a montabilidade do produto. São conceitos muito simples que, se aplicados corretamente, trazem um ganho enorme, tá? Para a engenharia de produção. Um outro conceito, né, inverter, né, a montagem e o acesso às peças que precisam ser montadas no produto. Muitas vezes a peça base ela tem características que dificultam o encaixe das peças sobre ela. Tá, um exemplo para ilustrar o que é isso, né? Você tem aqui uma caixa onde são montados alguns componentes dentro e uma tampa. Né? Então aqui ele inverteu o conceito. Ele monta os componentes sobre uma placa e a tampa, né, é que cobre todo o conjunto. Tá? Então, ao invés de montar tudo dentro aqui e tampar, ele meio que inverteu. Colocou a tampa como peça base, encaixa os componentes e desce a tampa aqui. Tá? Isso ilustra o que é esse conceito de montagem top-down e a peça base. Tá? Então, seguindo esses passos aqui, aplicando esses conceitos aqui no seu projeto de produto, você vai melhorar muito a montabilidade e a manufaturabilidade aí do seu produto, tá?
e também, por consequência, melhorar muito o seu processo, tá? Eu vou colocar aqui na tela a bibliografia, tá? A principal obra com relação a essa metodologia é Design for Manufacturing Assembly, de dois autores chamados Boothroyd e Dewhurst, tá? É esse livro que está aparecendo aqui na tela. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre isso, deem uma checada. É um material muito bacana, uma leitura muito gostosa para quem está envolvido aí com engenharia de produto e produção. Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do assunto de manufatura, né? Design para Manufacturing and Assembly. Possam aplicar aí nos projetos de melhoria de vocês. Agradeço, se puderem, se inscrevam no canal, deem um joinha aí, mandem suas críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.